Cara, que vergonha! Que vergonha! 4-1 pro Botafogo. O Tite acabou com o time hoje. Acabou. E um detalhe importante, por que tanta lesão, meus amigos? Da onde vem tanta lesão assim? Não chegou um reforço. Que diretoria, que a diretoria tá fazendo do Flamengo? E se continuar dessa maneira, sabe o que vai acontecer? Vai perder a vaga para as quartas de final da Libertadores. Meus amigos, 4-1. 4-1. E poderia ter sido mais se o Rossi não tivesse defendido o pênalti, não tivesse ali salvado algumas jogadas. Pô, tá de brincadeira. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Você que tá chegando no vídeo aqui, ó, cobra aqui embaixo nos comentários. Compartilhe o vídeo no grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Escreva a sua indignação, porque desse jeito, meus amigos, como vamos ganhar títulos desse jeito? Ô, Tite, você acabou com o time hoje, Tite. Acabou com o time hoje. Coloca nos comentários, nação. Vamos analisar aqui nesse momento o que a imprensa vai falar hoje, porque hoje nós vamos ser chacota, infelizmente. Vamos ser chacota hoje. Coloca nos comentários aí sua opinião. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós somos aqui uma família. Torcemos pro mesmo time. Mas do jeito que tá complicado, meus amigos. Vamos pro vídeo de hoje. Créditos ESPN, link na descrição. Bora analisar como foi essa porcaria desse jogo de hoje. Sim, ainda vamos ouvir o Tite. Tem gente que não quer, mas nós vamos ouvir o Tite, sim. Tem que falar. Tem que falar. Quem deveria falar hoje também era o Abel, mas o Abel não falou, né? Não tivemos aí, por parte do Palmeiras, aí a coletiva. Enfim, um protesto, inclusive, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Começamos com a vitória do Botafogo, a goleada do Botafogo para cima do Flamengo 4-1. Quem vai falar bastante nesse linha de passe é o André Kifuri, o Mauro Naves, o Pedro Ivo Almeida, Renato Rodrigues, e a gente contando sempre com a sua participação. Muito. Olha, o Pedro, exagero dizer que o Botafogo hoje perdeu a oportunidade de fazer com o Flamengo o que o Flamengo fez com o Vasco nesse campeonato? Foi 6 aquele jogo, né? Foi 6-1, hoje foi 4-1, olha... A gente pode falar tranquilamente de um pênalti, mais umas 2 ou 3 chances ali que o Botafogo desperdiçou quando estava 2-1 ainda de resolver. Podemos falar que sim, William. E é bom que se diga, tem muita coisa para ser falada. Você falou do Tite, acho que o Tite tem que falar também, porque a gente pode falar de calendário, de desgaste, lesão do Arrascaeta, das peças que não estão à disposição, do cansaço, mas teve muito de bola também, assim como tem essa boa bola do Léo Ortiz para o Bruno Henrique. Dá até para falar também do Léo Ortiz, por exemplo, que vem sendo o único respiro, o único alívio, a única situação para tentar controlar ou achar um passe ali de uma defesa bem postada do Botafogo. Ele é trocado de posição no segundo tempo, ele praticamente sai do jogo. Então o Tite, por exemplo, pode responder sobre isso. O Flamengo, por exemplo, pode responder sobre montagem de elenco, porque o Botafogo, vou até pegar aqui para não me confundir, vai lá. Ele entra no segundo tempo com o Tietê, com o Tiquinho, com o Matheus Martins, com o Alan, com o Carlos Alberto. Então, assim, todo mundo ali, quando parecia que ia cansar, troca. Quem entrava com muita qualidade. Teve o gol do Matheus Martins para provar essa qualidade. Então, o Flamengo quase que desfacelado ali no segundo tempo, fisicamente, sem entender exatamente o que o jogo pedia. A mudança do Léo Ortiz, eu acho que, confesso que eu queria ouvir o Tite para entender, porque não fez muito sentido para mim. Isso deixou o Flamengo ainda mais vulnerável. Um banho de bola do Botafogo no segundo tempo, sim. Agora, assustadora a diferença, porque calendário tem para os dois. Sabe? Trabalho precisa ter para os dois. E quando troca peça, tem muito mais peça a ser trocada, tem muito mais trabalho do lado do Botafogo. Então tem muita coisa para debater, muita coisa que explica essa superioridade do Botafogo hoje, que já era vista no primeiro tempo. O Flamengo, quando faz o gol ali, o Botafogo era melhor. Aí, por um instante, o Botafogo acabou sentindo empate, mas volta para o segundo tempo, novamente melhor, rodando peça, Flamengo perdido, tomou de 4, poderia ter sido 5, 6. E achei que o Tite não foi bem hoje nessa mudança. Com o que tinha, o Flamengo poderia fazer mais, não fez. Vitória mais do que merecida do Botafogo hoje, William. Agora, André, a gente falou aqui, tem um baile técnico, principalmente no segundo tempo. Sim. Mas tem um baile físico. Também. É uma característica do Botafogo. Exatamente, é uma característica desse Botafogo, cada jogo fica mais forte. A questão física é impressionante como voa o Botafogo num Flamengo em frangalhos. Isso, o time do Botafogo, boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. O time do Botafogo é o destaque da semana no futebol brasileiro. Porque são 2 partidas muito importantes. Há meses já se sabia que essa era uma semana de início de confronto decisivo de Copa Libertadores, e no fim de semana havia clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Há meses sabia-se que o adversário na Libertadores era o Palmeiras. Sim. Então, assim, não fica maior a semana para o Botafogo. Não é possível imaginar uma semana maior. Clássico com o Palmeiras iniciando o confronto de classificação para a próxima fase da Libertadores, e jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Eles disputando, assim como o Palmeiras, as primeiras posições do campeonato. A gente vai ter em algum momento que falar do Fortaleza também e continuar falando.
mas em relação a esses times que estão nessa disputa e envolvidos em Libertadores no meio da semana e no meio da próxima, esse período de alguns dias em que o Botafogo teve 2 jogos em casa, ele certamente foi sublinhado ali no calendário como um momento muito importante da temporada, e o Flamengo brilhou nesse momento. O Flamengo venceu o Palmeiras de uma maneira inquestionável, embora o placar não seja definitivo, é claro que não, mas o Botafogo, ao vencer por 1 gol de diferença, se coloca numa posição de, aqui em São Paulo, fazer um jogo que fica muito a seu critério em relação a como ele se sente mais cômodo no jogo de futebol, que é em vantagem, explorando espaço que vai certamente haver, porque o Palmeiras não tem outra opção além de ao menos empatar o placar agregado. E o Botafogo faz um jogo com o Flamengo, especialmente no segundo tempo, de superioridade absoluta. Então, não dá para falar que placar esse jogo poderia ter, porque o futebol não aceita esse tipo de visão, né, como suposição, mas o número de oportunidades que o Botafogo teve, porque no segundo tempo sobrou fisicamente e sobrou tecnicamente diante do melhor elenco do futebol brasileiro, é um volume que chama atenção, chega até a assustar. Poderia ter havido uma goleada histórica mesmo, o que seria diferente do que a gente imagina, né? Principalmente no segundo tempo, estava claro que havia um time querendo de fato ganhar o jogo, foi o time que ganhou, e a outra equipe, no momento do ponto de vista da sua saúde física, o que afeta todo o resto, sofrendo demais. Agora, eu estou de acordo com o Pedro, é preciso separar as coisas. O Botafogo, é exemplo do Flamengo, também disputa competições simultâneas. E o Botafogo não está em 2 competições, né? O Botafogo ficou fora da Copa do Brasil, eliminado pelo Bahia. Está, mas faz pouco tempo. Isso que eu estou dizendo. Isso não tem impacto. Não chegou na semana de descanso, André. Exato. O Botafogo não descansou ainda. É isso que eu quero dizer. Porque você disputar 2 ou 3 faz muita diferença. Desde que você já tenha um período em que essas duas... Essa semana ele jogou pela Libertadores, Exato. Isso. Esse é o ponto. E você tem uma equipe que, assim, está fazendo alguma coisa que está dando muito certo. Porque se tem um time que, do ponto de vista físico, consegue disputar o segundo tempo que o Botafogo disputou hoje com o Flamengo, é preciso aplaudir, é preciso tirar o chapéu mesmo para a programação, para a forma como o elenco tem sido tratado. E o Botafogo tem jogado muito futebol. Sim. Né? As partidas do Botafogo são partidas em que você percebe como ele pretende ser melhor do que o adversário, quais são os caminhos durante o jogo que ele prefere trilhar. E hoje, mais uma vez, o Botafogo foi superior, como foi no meio de semana contra o Palmeiras. Agora, assim, nessa questão de opções, acho que a gente pode começar a discutir. Porque é claro que o Flamengo tem aí um elenco que muita gente diz que é o melhor da América do Sul. O Botafogo está provando que tem um elenco extremamente equilibrado também. Se nome por nome pode não ser melhor que o do Flamengo, mas é um elenco extremamente equilibrado. Agora sim, o Flamengo tem sido vítima de várias questões. É o Pedro e o Gabigol no mesmo jogo, aí outra hora foi o Cebolinha, aí foi o Vinha. Semana passada, né? Vinha e Cebolinha semana passada. Aí no meio de semana é o Pedro e o Gabigol. Quer dizer, ele só perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, aí ele perde o Gabigol, que seria o substituto natural do Pedro. Quer dizer, já tem problemas ali na frente, né? Teve problema na lateral. Perdeu o Arrascaeta hoje no começo. Eu não sei se perdeu pro próximo jogo, mas para esse jogo aí, com 10 minutos, ele estava fora. No começo do jogo. O Botafogo, é bom lembrar, o Botafogo joga sem Júnior Santos e sem Eduardo já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Quer dizer, tem como a gente olhar, e aí é legal porque o Pedro puxou essa discussão. Tem que ver reposição, trabalho de montagem de elenco. Tem como a gente olhar e falar, não, o Flamengo aqui ele tem um problema, ele se planejou, ele tem um elenco, etc., mas foram muitas lesões. E aí não tem como cobrar, ou sim, tem como cobrar, dava para fazer mais. E o Botafogo mostrou para o Flamengo, deu um exemplo para o Flamengo de como pode fazer mais. Boa noite, William, companheiros. Um abraço enorme ao Fã de Esportes que está em casa nos acompanhando. Hoje, assim, eu não esperava um placar grande, de jeito nenhum desse tamanho, não esperava. Não. Acho que até meio natural que o Botafogo vencesse em casa, aquela história, liderança, mas não desse tamanho. Você falou de problemas do Flamengo, você vê
Pô, elenco maravilhoso, mas aí, não sei se para descansar o Ayrton Lucas para o jogo lá em cima, você termina com o Varela, lateral direito, na esquerda, né? Porque o Vinha não está aí e tal. Sim. Então são improvisações que esperava-se que o elenco desse tamanho não precisasse fazer. Botafogo e Flamengo, né? Eles têm uma história de um 6-0, né? De 1972, que só em 85 o Flamengo conseguiu devolver. E as torcidas não se esquecem desses jogos, principalmente os mais velhos. E hoje, o que o André falou, a gente não tem ideia. Se a bola entrar, se acontecesse aquilo, se ia chegar a 6-1, não sei. A verdade é que as oportunidades aconteceram, né? Mas aconteceram antes de sair esse quarto gol. Talvez se tivesse um outro antes saído, o Botafogo nem tivesse todo esse ímpeto. Agora me chama a atenção o seguinte... Eu acho que esse time do Botafogo vem com esse pulmão todo para cima do Palmeiras. Eu não sei qual vai ser o gasto do Flamengo para subir o morro. Ah, sim. Entendeu? Pelo desgaste visto hoje, qual que será a força que o Flamengo vai ter, de elenco com certeza, mas de pulmão mesmo, para aguentar a altitude. Claro. E esse Botafogo a gente vê jogar, fala, nossa, esse cara se desgasta. Não, ele troca um mais forte por um mais forte, né? Entram, vai sair o Igor Jesus, aí você olha quem entrou... Entrou o Chiquinho. Não, tem 1,90 m e força. Mas pivô, protege. E tal. E assim, acho que vem para cá, para cima do Flamengo, com muita... Palmeiras. Desculpa, para cima do Palmeiras, com muita força física. E que vai precisar para esse embate. Aí o Palmeiras que se vire, o Palmeiras que hoje se desgastou também, né, para vencer o jogo em casa. Mas, por outro lado, do lado do Flamengo, eu acho que fora todo esse problema com a lesão aqui e ali, tem um desgaste psicológico, né? Sim. O torcedor, na maioria nesse momento, está de bico virado para o Tite, para o time, aí já começa a pensar, será que vai ser que nem o ano passado? Eu acho que são situações diferentes. Acho que o Olímpia até surpreendeu, mas era um outro time, não tinha altitude, ganhou de 1-0, depois vai lá e perde, sai nas oitavas com 3-1. Não estou esperando que isso aconteça. O Flamengo sempre faz gols também. Então, e o Bolívia sempre sofre gols em casa. Sim. Então a gente tem... Já está colocando um na conta. A gente já está colocando um, já aumenta essa diferença. Assim, hipoteticamente falando. Mas hoje não deu. Hoje não deu. Mas principalmente segundo tempo, né? Segundo tempo a gente teve 15 finalizações do Botafogo contra 5 do Flamengo. O segundo tempo foi muito determinante. O time está muito forte. E o Luiz Henrique? Que está jogando muito. Ele é um Estevão já pronto, forte. Olha que frase forte, hein? Eu acho que ele é, né? Eu não sei... Ele faz aquela jogadinha como o Estevão, só que ele tem muito mais corpo, ele é muito mais pesado, ele atropela e o Estevão ainda vai encorpar, mas é mais baixo e tal. Mas Mauro, impressionante. Nos nossos recortes imediatistas, se você pegar esse mês agora de agosto, fatalmente o Luiz Henrique é o cara que está mais jogando bola no Brasil. Sobre características a gente pode conversar sim, mas eu não consigo encontrar no Brasil um jogador mais perigoso com espaço do que o Luiz Henrique. E não vai achar. É por isso que a situação do Palmeiras é tão complexa. Não há dúvida nenhuma que o Palmeiras tem time, tem estratégia, tem camisa, tem cabeça para fazer o resultado necessário na quarta-feira. Mas a dinâmica do confronto é a pior possível. Sim. A pior possível para o Palmeiras. O alento é parte da atuação de hoje. No momento de jogo sim, claro. Eu tô contigo. Mas e o que o Palmeiras fez com o Flamengo? Encaixotou o Flamengo. O Flamengo é um time radicalmente diferente do Botafogo. O jogo de hoje... Outra história. Mostrou, de novo, né? Em termos de como joga, características dos jogadores e como pretende vencer. Vai ser muito difícil, Renato. Claro que Libertadores a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim. E também, mas não tem jeito, a gente acaba esbarrando nesse assunto. Mas isso até quarta-feira com a Não tem como. Vai ser muito difícil, porque o torcedor pode olhar e falar assim, mas olha só o que o Palmeiras fez com o Flamengo na volta. É o Botafogo. É outra conversa, é outro papo. Isso aí. Praticamente impossível acontecer com o Botafogo na quarta-feira o que aconteceu com o Flamengo naquela quarta-feira de Copa do Brasil. Tu fala, pode até ser eliminado, o Palmeiras pode passar e tal, mas estou falando do jogo. O jogo em si, o Botafogo dá a condição que o Flamengo deu para o Palmeiras. E assim, é impressionante realmente, é um líder incontestável do Campeonato Brasileiro, o Renato, nesse momento. Tudo bem, William? Um abraço para você, para os amigos, para o Fã de Esporte que está acompanhando a gente. Que trabalho. Eu acho que essa semana do Botafogo, como até pontuou o André,
é uma semana que só comprova o status que o Botafogo com o trabalho se colocou. Porque, assim, é lógico que a gente fala de um clube que é super tradicional, que é grande, mas que vinha de anos muito ruins. Mas a partir do momento que você paga 20 milhões em um, 20 não sei quanto em outro e tal, o Botafogo, ele monta esse elenco para brigar por coisas grandes. E há meses que a gente fala isso. Se vai ganhar, se não vai, isso eu acho que é um contexto que você não consegue até mensurar muito bem, porque no fim das contas é 2 ou 3 que vão ser campeões. Mas assim, o Botafogo para mim, ele foi um dos primeiros clubes no Brasil que entendeu o que está acontecendo com o futebol. Talvez o primeiro, olha que coisa louca, o primeiro não está tão bem hoje, mas o Cuiabá nas últimas 3 temporadas ele se ligou que a capacidade física está fazendo cada vez mais a diferença. O Cuiabá foi um dos primeiros times que começou a montar times com muita estatura, com muita força física. Obviamente que sem a qualidade técnica do Botafogo. O Botafogo ele consegue olhar para um jogador físico e técnico. O Cuiabá não conseguia fazer. E o Cuiabá se sustentou na primeira divisão muito por conta disso. Capacidade de duelar, de brigar e tal. O Botafogo olhou para o futebol e falou: eu vou buscar essa capacidade física com o dinheiro que eu tenho, com qualidade técnica também. E hoje foi um dos jogos que isso ficou mais explícito. Assim. Foi a rotação de jogo das duas equipes. E eu tava com vocês aqui, acho que no jogo do Flamengo contra o primeiro contra o Palmeiras. E eu falei, o Flamengo, quando ele consegue nivelar o nível de intensidade com o adversário, ele sobra. Porque tecnicamente ele é muito bom. Mas não tem conseguido. Mas ele não consegue, ele oscila. E esse elenco do Flamengo é um elenco com problemas físicos e não é de hoje. A temporada passada o Flamengo precisou acelerar o processo por conta do Mundial, esticou a corda, não trabalhou, muitas lesões. O Flamengo passou a temporada inteira passada sem pressionar a bola, sem conseguir. Em vários jogos, pela qualidade técnica que você tem, você vai conseguir o resultado e vai passando. Quando o jogo exige que nem o de hoje, contra o Palmeiras, que joga num ritmo muito alto também, o Flamengo sente. E aí a gente fala em perfil de elenco mesmo. O Flamengo, quando ele se impõe tecnicamente, é difícil pegar. Agora, quando o adversário vai pro choque, vai pro duelo, vai pra questão física, o Flamengo fica para trás. Então foi um jogo hoje de rotações assim bizarras. Foi muito as diferenças. As diferenças de intensidade para um time e para o outro. E o Botafogo olhou para isso no contexto do Mundial. Isso é trabalho. Por mais que você tenha dinheiro, não te garante. E eu acho que são duas maneiras de olhar para futebol diferentes. O Flamengo ele vai em busca no mercado pela qualidade técnica. Esse cara aqui, refinamento, muita ferramenta. O Botafogo não. O Botafogo é o que eu tava falando, Mauro. O Botafogo tem ali o Tietê, o Savarino e o Almada, que são mais do meu tamanho assim, mais pequenininho, e o resto é só gente grande, cara. É só 1,80 m pra cima. E eu até brinquei algumas vezes. O Botafogo é a Atalanta do Brasil. Você olha pra Atalanta, claro, com o nível de investimento pro cenário dela muito menor, mas é isso, é só jogador com capacidade de duelo, de arranque. Mas isso hoje, o quê, Renato? Montagem. Isso é montagem. Quando você chega pro segundo tempo do Flamengo hoje e pensa, o orçamento que se tem, como se termina o jogo, problema de montagem. Isso é você ter referência. Então, depois eu quero ouvir sobre isso. Se tem um problema sério de montagem nesse time do Flamengo mesmo. Fala, Renatinho, depois eu quero ouvir isso. Pensa no departamento de scout, por exemplo. Quando você tem uma referência do que você tem que buscar no mercado, fica muito mais fácil buscar. Então, quando um clube define isso, você tem essa linha pode dar certo ou errado, mas eu acho que é muito elogiável quando um clube entende a identidade que ele quer ter. O tipo de jogador que vai jogar aqui. O Palmeiras faz isso há muito tempo também. O tipo de jogador que joga no Botafogo hoje a gente já sabe. E ponto. E o Palmeiras é a mesma coisa. O Flamengo não. O Flamengo é um negócio muito... Você sabe, PSG. É o mais caro do mercado. É isso. Quem é o mais caro da América do Sul? É isso. Não, mas aí não tem um cara para substituir o Pedro. Faz falta demais. Contra o Bolívia, se o Pedro não sai cedo... Teria que ser o Gabigol, né? Se o Pedro não sai... Mas está machucado. Então, que aí nós estamos falando de patamares completamente diferentes. Pedro para Carlinhos. Nada contra o Carlinhos, ok? Hoje já há uma diferença grande entre Pedro e Gabigol. O Carlinhos é o terceiro. Aí também tem uma questão de azar. Sim, mas não seria o Gabigol também, não tem. Então, assim, contra o Bolívia, sai o Pedro... Cara, podia ter sido 4 aquele jogo com o Pedro. Muitas oportunidades, bola passando ali, é outro. Aí hoje você não tem Pedro e Arrascaeta. Não vou falar nem Cebolinha, de Vinha e tal. Eu acho que faz muita diferença.
Mas eu acho, faz muita diferença. Não sei quando vai ter todo mundo, alguns só vão voltar em setembro, inclusive o próprio Pedro, né? Está aí cotado. O Gabigol é só setembro. Ele já está até relacionado para a seleção, mas não sei por que o Dorival, não sei se o Dorival conversou lá, porque o Flamengo disse que ele só volta em setembro e ele está na pré-lista já aí. É que a pré-lista sai antes da lesão. A pré-lista é montada antes da lesão do meio de semana, né? O Luiz Henrique também, por exemplo, está na pré-lista, o Estevão está na pré-lista. Eu vou interromper vocês, que o Arthur Jorge está falando. O homem... Nação, eu vou dizer pra vocês, é uma vergonha. O que tá acontecendo com o Flamengo, nação? É inexplicável o que está acontecendo nesse momento do Flamengo. E olha só, essa derrota, ela é tão complicada no meio de semana, ou melhor, uma derrota final de semana que antecede uma partida no meio de semana, que é a partida da Libertadores da América, onde o time vai totalmente desmotivado para essa partida, sem poder contar talvez até mesmo com a Arrascaeta, que saiu lesionado. Eu não entendo o que está acontecendo com o Flamengo. Fala que vai contratar, que vai contratar, e acaba não contratando ninguém. E o Flamengo fica aí a frangalhos, perdendo jogadores por lesão. E acontece essa goleada agora com o Botafogo, que provavelmente tirou a motivação dos jogadores para ir para uma partida dificílima na altitude para defender uma vantagem de 2 gols. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, tá complicada essa situação do Flamengo. O que o Tite fez essa semana? O que ele treinou? O que ele treinou? Pô, perder de 4-1, pessoal. Peraí, pessoal, é Flamengo. Aqui é Flamengo, pessoal. Perder de 4-1 é uma vergonha. Peraí, é uma vergonha. O torcedor flamenguista nesse momento deve estar com a dor no peito, porque perder de 4-1, pessoal, e poderia ter sido mais se o Rossi não defendesse aquele pênalti. Então, quer dizer, tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver, tem que analisar. Ver bem o que está acontecendo lá dentro do Flamengo. Porque é inaceitável. Primeiro tempo, até que o Flamengo segurou, jogou bem, uma boa parte do primeiro tempo, mas depois desandou. Tite fez substituições ali que acabou com o time. Não teve Flamengo no segundo tempo. O Flamengo não entrou em campo no segundo tempo. Foi dominado pelo Botafogo. E como eu falei, poderia ter sido mais. E agora? O que esperar para a partida no meio de semana? Comenta aí embaixo. Deixa a sua opinião. Eu quero só ver o que o Tite vai falar daqui a pouco. A gente vai trazer para você. Fica ligado no canal. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.